Antes que reclamem, eu tô rabugento hoje. Então, eu sou áspero, né? Já sou igual a língua de gato. Hoje tá pior. Não tá dando muito certo eu hoje, tá? Então, hoje tem amargura, tem ressentimento, pavio curto. Talvez eu xingue, mas vocês não vão ver, porque a gente censura. Muita criança vê. Eu não quero ser um mau exemplo. Kinzo Catelli. É ela que tem nome de gente que nunca teve que pegar um ônibus na vida. Bem pobrinha, bem pouquinho dinheiro, bem pouquinha condição financeira, que Kerastase. Mentira, eu chapuquei e deixa Kerastase no chinelo. Ela era obcecada pela babá dela. E ela resolveu falar pras pessoas que ela perseguia a babá dela. Tem 2,5 milhões de views. A vez que eu terminei, fiquei obcecado, persegui. Ah, é a ex? Nossa, minha filha, você é bem problemática da cabeça, né? Hoje eu tô no meu segundo casamento. No meu primeiro casamento eu fiquei 10 anos casada. E antes disso eu tive 3 namorados bem... Nossa, você é conturbadíssima. Deus me livre chegar perto de você. Tá louco? Vou até ver esse vídeo. Hoje eu tô no meu segundo casamento. No meu primeiro casamento eu fiquei 10 anos casada. E antes disso eu tive 3 namorados bem sérios. Um deles durou 4 anos. Então eu amei muito na minha vida. Eu tive várias paixões. Mas eu falo, não teve nem um término que foi tão doloroso quanto um término que eu sofri 3 meses atrás, quando a minha babá se demitiu. Eu escondi... Você não é sapatão, não? Achei que você fosse do tique-tique-tique, caminhoneira. A sua ex é ex-babá? Meu Senhor Jesus. Mas tem umas falas, vocês aceitam, gente? Uma verdura? Eu consegui superar e voltar a sorrir. Mas uns meses atrás, a minha babá... E voltar a sorrir? Pera, você é uma pessoa que trabalhava pra vocês e não conseguia mais sorrir. A sua bio é: saiba mais sobre a semana detox. Falar uma coisa pra vocês, gente. Uma pessoa que não faz só um dia, não faz 2 dias, faz uma semana de detox, é uma pessoa que tem tempo livre. E só tem tempo livre hoje em dia quem já tem muito dinheiro na conta. Semana detox. Babá, que tava comigo desde o dia que minha filha nasceu. Eu era apaixonada por ela, eu amava aquela mulher. Se ela pedisse pra dormir na minha cama com meu marido, eu sairia sem pensar 2 vezes e cederia o meu lugar pra ela. Eis que um belo dia estávamos todos muito felizes na minha casa e aconteceu um grande desentendimento entre a minha babá amada e uma pessoa que faz parte da minha casa. E resultado, neste dia eu estava em casa também, ela virou, foi lá em cima, que o quarto dela era no segundo andar, falou: eu não vou mais trabalhar aqui. Começou foi subindo, começou a arrumar as malas dela e aí começou tudo a andar pra trás, porque eu nunca tinha me humilhado tanto pra alguém como eu me humilhei pra ela. Eu entrei em desespero. Eu não acredito que eu tenho uma história igual. Nossa, eu não tô acreditando que eu me identifiquei. Nossa, eu não tô... Bicha, eu tô com tanto ódio. Tava com a faca assim, ó, reagindo. Gente, eu já passei pela mesma situação. Pra quem não sabe, eu faço drag. E eu gosto de fazer minhas próprias coisas. Agora que eu tô usando mais cabelo humano, de vez em quando dou uma modelada no cabelo. Se não sou eu que modelo, é alguns dos meus assistentes. Porque geralmente eu tenho 2. Nessa época, eu tinha contratado uma pessoa que eu conhecia através da minha live. Ela assistia a minha live e eu gosto de contratar pessoas que já me acompanham, porque faz mais sentido pra mim pegar uma pessoa que já entenda o contexto da minha drag, do que eu faço, de quem eu sou. E eu conheci a Flávia, que não é Flávia, né? Vocês entenderam muito bem, eu substituí o nome dela. A Flávia, ela mandou, não sendo irônico, uns R$250 de Pix na live, só pra ela ser contratada. Ela mandava Pix perguntando se eu queria parceria com as unhas que ela fazia. Ela mandava Pix perguntando onde que mandava o currículo. Mandava Pix puxando meu saco. Ela mandou tanto dinheiro que eu falei: essa menina é perfeita, vou contratar ela. É o momento dela de brilhar. Contratei. E ela era perfeita. Ela me entendia, os papos batia, ela era divertida, ela era engraçada, ela era atenciosa. Eu não precisava falar 2 vezes com ela. Eu falava uma vez e ela entendia. E não só entendia e fazia o que eu pedi, como ela fazia melhor do que eu tinha pedido. Até que um dia, depois de algumas coisas que aconteceram, desentendimentos, ela chega pra mim e fala: a sua mãe demora muito pra ir embora? Porque a minha mãe fica aqui em casa um tempo e depois ela volta pra Goiás. Ela me perguntou isso porque ela falou que só ia trabalhar aqui em casa se eu despejasse a minha mãe. É sério. Ela não pediu com essas palavras, claro, mas ela pediu isso. Ela disse que só ia continuar trabalhando comigo se a minha mãe não estivesse mais aqui. E eu falei: não tô com plano por agora não, de despejar minha própria mãe da minha própria casa. Não que ela mora aqui, mas ela passa longas temporadas. Daí eu perguntei: tem alguma coisa que eu possa fazer por você? E ela era uma pessoa muito orgulhosa. Tanto que já aconteceu algumas coisas, né, tipo, de problemas que ela passava. E eu perguntava: você quer que
que eu pague o Uber pra você, pra facilitar? Porque ela era muito boa. Tipo assim, ela era muito boa, muito boa. Vocês não têm noção do quão boa ela era. Ela não cometia erros, assim. Eu nunca tive que brigar uma vez com ela. E aí eu comecei a me humilhar também, pra ela não ser demitida. Foi daí que ela disse que ela não se demitiria se a minha mãe pedisse desculpa pra ela. Porque minha mãe cometeu um erro gravíssimo, terrível. Não sei se vocês conhecem a Belinha, que é a cachorra da minha mãe, mas a minha mãe pegou as patas da Belinha um dia que elas estavam almoçando na mesa lá embaixo e colocou as patinhas da Belinha assim, ó, em cima da mesa, brincando, enquanto o povo almoçava. E esse foi o grande motivo pelo qual ela ia se demitir. Só pra finalizar, e pra quem acha que não tá absurdo o suficiente, essa semana eu descobri que a terapeuta do meu namorado tinha parado de atender ela. E eu fiquei, nossa, por quê? O que aconteceu? Essa psicóloga foi a gente que indicou pra essa menina que é a Flávia, que era minha assistente pessoal, que ela tinha muitos problemas dentro de casa e tal. Eu descobri, simplesmente, que o namorado dessa menina tinha tentado dar um golpe na psicóloga do meu noivo. E por isso, ela não ia atender mais a minha ex-assistente pessoal. Só pra gente finalizar. Amor, vem cá. Conta pra gente como foi que você descobriu que o namorado da Flávia tinha dado uma tentativa de golpe na sua psicóloga. Então, a minha psicóloga tava contando que... ainda bem que vocês não têm mais contato com a Flávia, não sei o quê. Acho que vocês estavam correndo risco com essa Flávia. E aí... perguntei, né, mas por quê? E ela contou, você sabe o que o marido dela fazia? Aí eu falei assim, sabia sim, ela era bem sem noção e contava que ele era golpista. E ela falava disso com orgulho, tá? Quando a gente conversava com ela e perguntava o que o namorado dela fazia, ela falava, Meu marido dá golpe em velho. não era só em velho, né? E não que seja certo. E aí, um tempo que ela tava fazendo atendimento com ela recebeu uma outra mensagem de um outro número, que ela achou muito suspeito, o tipo da conversa, e aí ela catou e perguntou, você não é o marido da Flávia? E aí ela percebeu que ela tava sendo uma dessas vítimas desse possível golpe e encerrou o atendimento com ela. Não parou de atender ela. Um beijo. Assim, em queda franca, nunca, juro, nenhum término meu, nunca me desesperei tanto assim na minha vida. Eu fui atrás dela, ela botava a mala, eu tirava a roupa dela, ela botava a roupa dela na mala, eu tirava a roupa dela. Gente, desesperada. Sabe a mulher abandonada na BR? Era eu. Comecei a chorar, eu, pelo amor de Deus. Não vai. Eu chorava assim, não vai embora. Por favor, eu faço tudo o que você quiser. Gente, eu me humilhava. Não, ela foi irredutível. Me humilhei. E assim, ela era muito carinhosa, sabe? Eu lá desesperada, me humilhando. Ela, Kim, eu adoro você. É complicado porque a gente se apega, né? Eu não consigo não me apegar a pessoas que trabalham pra mim, porque é muito difícil achar alguém que trabalhe bem. Eu achava que era exagero. Mas depois que eu passei pelo meu 74º assistente pessoal, e porque é difícil trabalhar comigo, porque eu tenho que fazer 500 coisas, então é difícil achar alguém que consiga me ajudar em tudo. Eu percebi que, assim, achar alguém que trabalhe muito, muito, muito bem é muito complicado. E aí quando você acha, você não quer perder a pessoa. O que acontecia? Ela trabalhava comigo no fim de semana. E durante a semana, ela trabalhava com outra pessoa. E a bebê que ela cuidava durante a semana era 5 meses mais velha que minha filha. E o casal da semana tava querendo engravidar. E janeiro desse ano, eu engravidei. Na verdade, dezembro do ano passado eu engravidei. E eu criei na minha cabeça, eu era tão obcecada por essa mulher, que eu criei na minha cabeça uma competição imaginária que só existia na minha cabeça com os outros patrões dela. Porque eu queria engravidar antes dele, porque o meu plano era, como eu vou ter, se eu tiver o meu bebê antes dos outros patrões... Que sapatona louca, senhor. Ela vai vir pra ficar comigo durante a semana. O meu sonho era que ela trabalhasse comigo durante a semana, entendeu? Dezembro, eu engravidei. E sim, vocês têm noção, eu era tão obcecada por ela que uma das coisas que eu fiquei feliz foi... Yes! Eu engravidei antes da... Não, no meu caso não era tanto assim, não. Quando ela foi embora, realmente foi difícil. Foi complicado, realmente. Mas também não fiquei, né? Peraí, só um minuto também. A gente podia ficar mais de boa aqui, mais equilibrado, tá? Se tratar mais um pouquinho, tá? Seria ótimo. Fulana, que era a patroa dela. Eu tinha competições internas pra ter ela só pra mim. Infelizmente, eu acabei perdendo o meu bebê em janeiro. Finalzinho de janeiro e fevereiro, eu perdi o meu bebê. E aí eu fiquei super... Ela chegando no marido dela. Eu
Eu acho bom essa catadura. Porque se eu engravidar depois, você vai entender o que é ser mulher. Se eu perder essa babá, eu vou perder meu réu primário com você. Vou cometer uma loucura, tá? Eu acho bom você não ter feito nada. Não ter usado esse pau pra nada hoje. Senão o bicho vai pegar aqui dentro dessa casa. Super triste que eu perdi o meu bebê. E aí, um dos pensamentos que veio na minha cabeça foi, putz, perdi a babá. Porque agora a mulher talvez venha engravidar antes de mim. Não é possível que você pensou isso. A primeira coisa que você pensou quando seu bebê morreu foi isso. Você ia perder a babá. São tantas emoções. Lembra até o rei Roberto Carlos, né? Aí, a mulher lá, gente, ela tá super no momento da carreira trabalhando. Eu ficava sondando a vida da outra patroa dela, né? E a mulher, ela era uma alta executiva, super trabalhando. Ela foi só adiando o plano de ter filho. E nisso, eu ficava nessa obsessão. Eu queria engravidar de toda forma, mas eu também ficava competindo com a mulher, porque eu queria engravidar antes dela, só pra eu poder roubar a babá. Olha como eu era obcecada com essa mulher. Era uma relação doentia. Daí, em março, eu consegui engravidar, graças ao bom Deus. E assim, veja bem, né? Eu amo meu filho. Eu queria o meu filho, pela minha família. Meu marido, a gente queria muito ter dois, sempre quisemos. Mas pesava pra mim a urgência de engravidar antes da outra patroa dela. Eu era muito obcecada, assim. Eu nunca fiquei obcecada assim por ninguém como eu fiquei por essa mulher. Eu fiquei pelo Thomas Brody Sangster. Tanto que eu me apaixonei por um menino que era parecido com ele na escola. Foi humilhante. A gente parece um pouco, né? Acho a gente meio primos. Deixa eu jogar o cabelo assim. É que eu tenho um pouquinho de boca, né? Tadinho. É que ele dá só o código de barra. É muito triste ser britânico. E aí, quando eu consegui engravidar em março, eu tô agora com 7 meses. Putz, a babá vai ficar comigo. O meu filho vai nascer, ela vai ficar comigo durante a semana, ela vai ser só minha, nananã. Tipo, eu tava muito feliz. E aí, eis que, em junho, acontece esse desentendimento. Eu planejei tudo. Eu fiz tudo que era mais difícil. Eu rezei tanto pra Deus, engravidei. E aí, em junho, ela se desentende com alguém na minha casa e fala que não vai mais trabalhar comigo. Vocês têm noção do meu desespero? Eu trabalhei muito pra essa mulher ficar lá comigo. E aí, eu comecei... A mulher trabalha pra ela e ela fala que ela trabalhou muito. A babá nem trabalha, não. Ela trabalhou. Ela se dedicou demais. Nossa senhora. Ela se esforçou de muitas maneiras. Ela trabalhou. A babá tava de boa, tirando um cochilo. Eu ia ficar obcecada com ela. Eu ficava seguindo ela. Ai, meu Deus. Eu ficava o tempo inteiro vendo o status dela no WhatsApp. Eu entrava no WhatsApp dela, eu começava a escrever mensagens, textos, me declarando, implorando, pedindo pra ela voltar. E arrumando... Assim, gente, eu acordava e dormia pensando na mulher, olhando a vida dela, querendo ver o patrão dela, assim. Eu comecei a ficar igual... Sabe aquelas mulheres obcecadas por homem? Eu fiquei assim com a babá. Às vezes, à noite, eu dormia pensando nela, eu sonhava que ela voltava, que a gente se reencontrava, ela fazia as pazes com a pessoa que ela tinha se desentendido, assim... Meu Deus, você dormia pensando nela? Mulher, você é casada. Será que você não configura traição, não? Parando pra pensar aqui, parece um amor meio lésbico. Vocês não acham, não? Nossa, eu achei super sáfico. Se o meu marido chega em mim e fala que tá obcecado pelo piscineiro, eu falo assim, é isso, gente. Acabou o relacionamento, foi traição. Começou a ser uma obsessão na minha vida. E aí eu comecei a gastar a minha terapia falando da babá. Eu faço terapia com psiquiatra, então o psiquiatra costuma cobrar muito mais caro. Que bom, eu desde o começo percebi que tinha um laudo aí no meio. Realmente é de se notar. Não que seja ruim, né? Eu também tenho um laudo, quem não tem? Hoje em dia, laudo é igual camisinha pública. Vai distribuindo, vai dando. Meu laudo, minha vida. Vamos botando no programa do governo. Onde que eu tinha errado, o que que eu podia ter previsto, né? Como que eu deixei essa situação acontecer e Gente, tava consumindo a minha vida, assim. Eu só pensava na mulher, eu fiquei obcecada por ela. E aí, assim, chegou um momento que eu passei uns 45 dias nessa obsessão. Ai, é ridículo de contar isso. Eu não acredito que eu tô falando isso. Ainda bem que você sabe. Ainda bem que você sabe. Mas parando pra pensar, um bromance, sei lá, tem que ser das duas partes. No caso dela era mais stalking mesmo, né? Ou algo assim próximo. Porque a mulher não tava apaixonada por ela, tanto que se demitiu. Se ela gostasse tanto assim dela, não teria ido embora. Eu era viciada em ver o status dela no WhatsApp. Eu escrevia textos e textos e depois apagava. Ficava fazendo conversas imaginárias que eu conseguia convencer ela a voltar pra mim. E aí, assim, chegou um ponto que tava insustentável. Eu tive que fazer uma terapia de choque e parar de vê-la, de ver as fotos, de tudo. Eu ficava querendo mandar foto da minha filha pra ela. Olha, tá morrendo de saudade de você e tal. Doida, maluca, surtada.
E aí, bom, retomei minha consciência, comecei a terapia de choque, parei de ver tudo. E hoje estou aqui contando essa história porque eu acho que finalmente eu superei. Mas, confesso, meu bebê nasceu. Você acha? Você ficou 45 dias obcecada por ela. Já tem um tempo que isso aconteceu. E você não tem certeza ainda. Você acha. Entendi. Entendi. Faz todo sentido. Tenho esperança dela me mandar mensagem dizendo que ela vai cuidar do meu bebê. Porque eu persegui a minha babá tanto tempo depois de ela se demitir. Eu preciso... É que stalkear tava muito normal. Ela decidiu que ela ia um nível a mais, né? E me choca como as pessoas tratam o TikTok como se fosse um lugar assim, privado, né? Como se fosse um ambiente que só você vai ver, como se não fosse chegar em milhares de pessoas. Primeiro, eu tinha contratado uma enfermeira quando a minha filha nasceu em maio de 2024. Essa enfermeira ficava de segunda a sexta na minha casa. E ela me tratava... eu sofri muito, eu tava no puerpério sensível e ela me destratava muito, eu era humilhada por essa enfermeira, ela me fazia chorar, ela me mandava embora do quarto da minha filha, eu chegava a visita na minha casa, ela não deixava as visitas entrarem e eu não entendia muito bem se ela tava certa e tava protegendo a minha filha. Eu era mãe de primeira viagem, então ela meio que tomou minha filha de mim. Será que ela tá certa dela pegar a minha filha e me ameaçar com a faca? O nome dessa enfermeira era Nazaré Tedesco. Vocês já ouviram falar dela? Ela já fez alguma coisa com vocês? Deixa aqui nos comentários. E eu tava filmando, sabe? E ela tava rindo. E aí a minha enfermeira fala: para de brincar com ela, que isso não é hora de brincar com criança, assim. Ela me dava umas patadas, ela me maltratava, me colocava no lugar dela e tomou minha filha de mim, mais ou menos. E nisso, eu contratei uma outra enfermeira pra ficar no fim de semana, que é a minha babá, que eu sofri, fiquei obcecada e persegui. E o que ela tinha de tão especial? Essa minha babá, quando ela entrou, primeiro, ela era muito carinhosa, então ela cuidava de mim. E além de eu estar sensível, me sentindo vulnerável, eu me sentia muito sozinha no meu puerpério, eu era muito maltratada pela outra enfermeira. Então quando ela chegou, comecei a ver ela, gente, ela era a Virgem Maria na minha vida. Ela me protegia. Um dia, pra vocês terem uma noção, eu tava amamentando a minha filha e... Ai, eu acho que eu não devia contar isso. Eu vou contar, talvez depois eu apague, mas eu vou contar. Um dia eu tava amamentando minha filha e aí eu tava no celular. E aí eu deixei o celular cair na cabeça. Aí no início que eu deixei o celular cair, eu peguei o peito, esguichei leite materno no celular. Daí esse leite mexeu com o touch do celular, chamou a polícia. Daí a polícia chegou aqui em casa. Aí peguei os dois peitos e falei: sai daqui! Dei leitada de leite, de peito nesses policiais. Eles deram um tiro pra cima, foi uma loucura. Minha filha, oh meu Deus do céu. Gente, assim, eu juro, ninguém se sentiu pior do que eu. Eu deixei o celular cair sem querer na cabeça da minha filha. Você o quê? Agora a gente entende. Essa enfermeira, ela tava protegendo a sua filha de ter um traumatismo craniano. Às vezes, ela tava certa de querer tomar sua filha de você. É um risco ela ter você como mãe. Se eu, com a idade que eu tenho, vejo um TikTok da minha mãe falando que derrubou um celular na minha cabeça quando eu era criança, neném, eu falo: é por isso que eu sou assim. Se hoje eu tenho um problema, qualquer que seja o problema, às vezes não precisa nem ser psicológico, mental, não. Eu ia culpar a minha mãe. Falei assim: olha, se a minha mãe não tivesse derrubado esse iPhone 14 Pro Max, porque a linha Pro Max, ela é grande, ela é pesada. Pesa 1,5 kg esse iPhone aqui. Eu ia falar: é por isso que eu sou assim. E eu ia fazer tanta chantagem com a minha mãe. Pai, mãe, você não quer deixar eu sair sozinha? Mas derrubar celular na minha cara quando eu era criança, você queria, né? Isso não tinha problema. Mas deixar eu sair, aí isso não pode. Nossa, minha vida ia ser ótima. Meu marido surtou. E assim, eu já comecei a chorar porque eu deixei o celular cair na cabeça dela. E o meu marido começou a surtar, começou a brigar comigo. E eu tava no puerpério. Nisso a minha filha tinha 2 meses e meio. Eu ainda tava no puerpério, eu tava muito sensível, gente, tudo, eu chorava. Ele começou a brigar muito comigo, eu já tava me sentindo mal e ele começou a brigar muito comigo. E ela entrou na minha defesa. Ela: não foi nada, para. Tirou ele lá, falou pra ele se acalmar, que não tinha sido nada. Me acalmou, ela: olha, acontece. Aí começou a contar: eu já trabalhei numa casa que o fulano de tal deixou o celular cair, deixou a criança não cair no chão. E me... Agora eu entendi.
olha, moço, tá tudo bem deixar cair o celular. Meu amigo, agora que eu trabalhei na casa dele, deixou um micro-ondas cair em cima da criança e a criança tá tudo bem, sabe? Ninguém precisa usar as duas pernas hoje em dia. Isso é superestimado. Hoje em dia, com esse negócio de acessibilidade, hoje em dia tá tudo bem essas coisas, né? Ninguém precisa mais ter dedo na mão. Isso é coisa do passado, tá bom? Fica tranquila, viu, mãezinha? Que já tem gente fazendo coisa muito pior, tá bom? Pra você se sentir menos mal, eu vou tacar o meu celular na cabeça da sua filha também, tá? Só pra você ficar mais melhor. Mas eu fiquei muito mal de ter deixado o celular cair na cabeça da minha filha. E ela super me acolhia. E depois porque ela entendia que eu já tava fragilizada, né? Ela amenizava a minha vida, ela amenizava o meu sofrimento, ela era muito compreensiva. Inclusive, pra quem não sabe o nome da filha dela, tinham 3 irmãos. Gotinha, Florzinha e a iPhoninha. A Gotinha era afeminada, drag queen. E ela foi perguntar pra mãe dela: mãe, por que meu nome é Gotinha? Ela: ai, filha, porque quando você era pequena, caiu um Zé Gotinha na sua cabeça. Seu nome é Gotinha. A Florzinha, muito indagada pela Gotinha, foi perguntar: mãe, por que meu nome é Florzinha? Aí ela falou assim: ô, minha filha, é porque eu gostava muito de meninas super poderosas. E porque é uma Florzinha. A iPhoninha, né, muito motivada pela Florzinha, pela Gotinha, perguntou pra mãe dela: nos 6 primeiros meses da minha filha, eu ficava a noite inteira acordada e ela ficava comigo, me fazendo companhia, a gente ficava conversando. Primeiro que ela era super pontual, né? Ela ficava nos fins de semana comigo, mas ela era super pontual, ela era super responsável, ela era discreta, ela falava baixo, ela não fazia barulho. Se eu fosse assim, ela era perfeita, ela era uma pessoa discreta. Ela não era da fofoca. Na minha casa, a gente tem 5 funcionários. Vocês imaginam a noção da fofocaiada que é. E todo mundo briga com todo mundo. Lá em casa já teve até de uma ameaça da facada na outra. É nesse nível das tretas. Eu podia fazer uma sequência só das tretas de funcionário lá em casa. Aqui nunca teve nada disso não, de funcionário ameaçar outro funcionário, não. Mas esses dias eu descobri que eu contratei uma menina pra limpar aqui em casa, que ela fumava crack. E ela postava nos status do WhatsApp ela fumando crack. E outras coisas mais. Juro. E ela sempre se manteve muito discreta. Ela era a que apaziguava as outras funcionárias. Ela nunca fazia fofoca entre uma e outra. iPhone 16 Pro Max mandou R$15. Ninguém pergunta sobre o que eu senti, né? Todos se preocupam com a catarrenta, mas eu não. E o iPhone que caiu na cara dessa criança, tá bem? A gente tem que falar mais sobre isso. Ela era aquela que ia pra homem e falava assim: mas você tá com raiva da fulana? A fulana te adora, ela fala super bem de você, entendeu? Aí na fulana falava: você tá com raiva da ciclana? Mas ela te adora, ela fazia todo mundo fazer as pazes. Quando as meninas ficavam querendo fofocar, fazer coisa ruim, ela era ponto final de fofoca, entendeu? E aí ela me contava, sempre não muito, ela era muito discreta, assim, ela era a mulher que trazia paz pra minha casa. Então ela cuidava muito bem da minha filha, ela não tinha preguiça, ela me fazia companhia nas madrugadas, ela me acolhia como mãe. Eu tive muita dificuldade pra amamentar, porque eu nunca tive muito leite, e ela tinha toda a paciência do mundo comigo, me ajudava, mandava eu insistir. Se eu quisesse dar o peito pra minha filha, 300 vezes ela me apoiava. A minha outra enfermeira, a que me maltratava, você deu peito 30 minutos, não é pra dar peito de novo pra essa menina, tipo assim. Ela me tratava igual o cachorro. Então, além dela ser maravilhosa, discreta, ponto final de fofoca, Vamos falar a verdade, mulher? A enfermeira falava o que você não queria ouvir. E a outra falava o que você queria ouvir. Ah, desculpa. Às vezes a enfermeira tava falando assim: olha, não dá o peito pro seu filho, porque o seu filho já tá mamando o leite suficiente pra alimentar uma cidade inteira. Dava pra pegar esse leite todo que seu filho tomou e abastecer a Itambé pra fazer leite condensado por uma semana. Por isso que você gosta da outra. A outra falava o que você queria ouvir. A minha outra enfermeira, gente, ela me maltratava. Eu tinha medo dela. Ela era assim, muito brava, sabe? E aí, quando chegava na sexta, que era o dia de trocar, eu olhava essa minha enfermeira, gente, eu ficava muito feliz. Então, assim, foi um ano me apegando a ela. Ela era maravilhosa. E depois, a fase que minha filha entrou, que começa a andar,
Porque assim, a minha filha cansa uns 5 adultos, tá? Ela é incansável, ela é muito enérgica. Então assim, ela é discreta, ela é super atlética, né? Eu também gosto de esporte, então ela tem muita energia, ela nunca tem preguiça. Ela também era uma pessoa muito parceira. Depois que essa minha enfermeira foi embora, eu só continuei com a do fim de semana, troquei por uma babá. E aí eu amei mais ainda essa minha babá do fim de semana, porque a segunda babá que eu peguei durante a semana, gente, a mulher me odiava. Ela me olhava com uma cara de ódio, assim, ela era muito boa com minha filha, mas a mulher não gostava de mim. Aí, de novo, eu ficava durante a semana com uma pessoa que não gostava de mim, chegava o fim de semana, ela, um amor, gostava de mim, cuidava de mim, me defendia, nananã. Tipo, sempre tinha um contraste de ela ser muito melhor do que toda pessoa que eu encontrava. E eu sou meio carente, sabe? Então, assim, quando eu tava sozinha em casa, eu colocava... Você jura? Isso que eu não tava sozinha, que ela tava lá. Ela era maravilhosa. E, por exemplo, essa segunda babá que eu tive durante a semana, esse contraste sempre fazia eu amá-la cada vez mais. Ela era assim, o horário dela sair era 1h. Se desse 1h05 e acontecesse algum rolo e eu ainda não estivesse em casa, gente, ela era capaz de deixar minha filha lá sozinha, porque ela era muito assim, a ferro e fogo, ela não tinha aquela parceria. Além de todo bom, a do fim de semana, teve uma vez só que isso aconteceu, mas eu tinha que dar aula, porque eu dou aula de yoga, né? Eu tinha uma aula de yoga pra dar 6 da manhã, numa segunda-feira. E ela saía da minha casa segunda, 7 da manhã. E nesse dia eu tava desesperada, porque a outra não tinha topado chegar às 7, porque o horário dela de chegar o horário da outra chegar era 10. Então todo dia de 6 às 10 eu ficava sozinha com minha filha, mas nesse dia eu tinha uma aula e a outra não topou chegar às 7 pra cobrir. E nesse dia ela ficou pra mim, ela aqui não tem problema nenhum, eu fico com você, porque minha aula era de 6 até 7h30. E ela tranquila ficou, então ela também, ela era pontual e ela ainda era muito parceira. É aquela assim, eu nunca vou deixar sua filha sozinha, porque você atrasou 5 minutos, tá tudo bem. Sabe aquela parceria? Então ela tinha muitas qualidades, ela cuidava de mim. Quando você tá no puerpério, você fica muito vulnerável. Eu tive uma depressãozinha pós-parto, eu não moro com a minha mãe, então eu me senti muito sozinha no meu puerpério. E aí eu penei, sabe? Eu me sentia muito abandonada. Aí eu peguei uma enfermeira que me maltratava. Aí depois peguei uma babá que não gostava de mim. Então, sempre eu tinha aquele contraste de ter uma pessoa amorosa, uma pessoa responsável, uma pessoa parceira. Então eu amava muito ela. Tem muita gente falando que eu estou sexualmente atraída pela minha babá e eu vim aqui fazer o meu pronunciamento. Tem tantos comentários que eu quero responder por vídeo no rolê da babá, mas ao mesmo tempo eu fico, será que vai ficar chato eu ficar só voltando nesse assunto? E isso vai talvez mostrar que eu não superei a babá, mas esse eu preciso responder. Houve um tempo que o meu algoritmo do TikTok me mostrava um monte de sapatão. E confesso que cheguei a ficar preocupada, porque eu ficava envolvida naquela dinâmica. Nunca me esqueço que apareceu o vídeo de uma lésbica. Pode falar sapatão? Ai, gente, eu não sei, não sou desse universo. Não sei se é pejorativo, se pode. É igual macumbeiro. Eu tenho um primo que é da Umbanda. E ele se chama de macumbeiro. Sempre se chamou de macumbeiro. E aí esses dias eu fui chamar alguém de macumbeiro, a pessoa ficou puta comigo, eu não sabia. E tipo, eu não sei se pode chamar sapatão também, porque eu tenho uma conhecida que se chama de sapatão brincando. Lésbica. Eu não sei qual nome que usa, mas enfim, o universo de mulher que gosta de mulher, eu fiquei intrigada nesse algoritmo. E aí apareceu uma mulher. Deixa eu respirar um pouquinho. Ai. Respirar um minutinho, peraí. Que ela tava. O vídeo era o seguinte, ela mostrando os kits que eu faço pra quem vem. Quando vem uma ficante na minha casa. E, gente, ela fazia um kit. Tinha L'Occitane, tinha demaquilante da La Roche-Posay. Tinha aquele óleozinho também da Lancôme. Aí ela botava discos de algodão. Miniaturas de shampoo da Kerastase. E eu achava muito interessante essa dinâmica do relacionamento feminino, porque tem coisas que só mulher entende. E eu Chá revelação de sexualidade. questionar assim. Por que será que o algoritmo do TikTok só me mostra o universo de mulheres que gostam de mulheres? Tirando esta questão pontual, eu nunca tive nenhuma suspeita de gostar de mulheres. Inclusive, pelo contrário, eu sou bastante hétero. Eu falei aqui já pra vocês que eu namorei a vida inteira. Eu tô no meu segundo casamento, fui casada há 10 anos. Antes disso, eu tive um namoro de 4 anos, tive um namoro de 2, tive um namoro de 1. E eu nem sou tão velha assim. Então, assim, eu sempre gostei muito de homem desde cedo. Bastante. Isto
Além disso, né, a minha babá amada, ela, assim, eu já expliquei, o meu afeto por ela veio por um carinho no momento que eu estava desamparada, por ela ser maravilhosa. Ela é uma senhora de 60 anos. Mas o amor, ele não tem idade. Ele rompe todas as barreiras, né? A minha babá é uma senhora de 60 anos. Eu não sei o quão sexualmente insatisfeita eu transpareço ser por aqui, a ponto de estar querendo ter relações. Gente, sério, muita gente tá escrevendo isso, que eu tô sexualmente atraída por ela. Mas assim, eu não tenho vontade de ficar nua com ela na minha cama. Eu só queria dormir, talvez, no colo dela, porque ela é muito acolhedora. Mas é isso, só pra deixar claro, eu não tenho... isso seria até assédio no trabalho, já visto que ela trabalha para mim. Se eu quisesse usar o corpinho da minha babá. Trabalhava, né, mulher? Não trabalha mais.